Queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. Eu vou procurar ser breve para nós participarmos a seguir da ceia do Senhor. Esse texto que vou ler diz respeito a esse momento da celebração da ceia do Senhor, mas eu gostava de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, compartilhar com a igreja. Versículo de número 17, capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Os irmãos, não, faz favor de não fechar sua Bíblia, que eu vou continuar a ler, mas deixa eu dar uma palavra aos irmãos. Eu vou repetir esses versículos e os irmãos prestem bem atenção no que aqui está escrito. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ouça, é possível a igreja se reunir não para melhor, e sim para pior? Será que não é uma palavra assim fora do lugar? Lemos nessa carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto essa afirmação que ele faz de que a igreja se reunia não para melhor, mas para pior. Eu tenho meditado sobre este assunto e eu quero dizer aos irmãos que é possível nós reunirmos não para melhor, e sim para pior. Porque quando nós continuarmos a ler esse texto bíblico, nós vamos encontrar a resposta a esse questionamento do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. Ele afirma que a igreja estava reunindo para pior e não para melhor. Olha, todos nós sabemos que a igreja, quando se reúne, igreja, não a igreja, as paredes, a casa de oração, que também se chama igreja, mas nós, como povo de Deus, nós, a igreja, quando nos reunimos, todos nós sabemos que o nosso interesse, a nossa intenção, o que vai dentro do nosso coração é fazer o nosso melhor para o Senhor. É dedicar o nosso culto ao Senhor. É apresentar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. É fazer o melhor para o Senhor. Mas aqui Paulo diz, vocês quando reúnem, dizendo à igreja de Corinto, vocês não reúnem para melhor, vocês reúnem para pior. Ou seja, era melhor que não se fizesse o culto. É isso que, em outras palavras, Paulo estava dizendo. Porque nisso que eu vou dizer, eu não vos louvo. E depois ele continua dizendo, e vamos entender então a razão porque Paulo diz que a igreja se reunia para pior. Versículo 18 diz assim: porque antes de tudo estou informado haver entre vós divisões quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, ou facções, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
que palavra de ânimo para aquela igreja de Corinto, né? O pastor, digamos, da igreja, que era o responsável pela igreja, o pastor Paulo, o apóstolo, chegar na igreja e dizer assim: vocês estão reunidos aqui para pior, não é para melhor. E essa santa ceia que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor que vocês estão a comer. Isso não é a ceia do Senhor. E ele diz: sabe por quê? Porque quando vocês estão reunidos, vocês não estão celebrando ao Senhor, porque há divisões no vosso meio, há contenda no vosso meio, há facções no vosso meio, há partidarismo no vosso meio. Então não é a ceia do Senhor e não é um culto que vocês estão apresentando a Deus, que Deus vai aceitar, porque isso não é para o vosso bem, é para o vosso mal. Vocês não reúnem para o melhor e sim para o pior. Então ouçam, meus amados irmãos, nós corremos o risco, nós os crentes, corremos o risco de nos reunir, de apresentar um culto a Deus e não sendo um culto que Deus receba. Algo que seja melhor para o Senhor, para a nossa reunião. Ou seja, seja algo que entristece o coração de Deus. E aqui está a causa por que Paulo escreve ao Coríntios. Porque eles haviam entre eles a falta da unidade. E eu gostava de explicar um pouco sobre unidade. Unidade deve haver mesmo na adversidade. Unidade não é que todos entendam da mesma forma. Unidade não significa que todos vão pensar da mesma forma. Ninguém tem a capacidade de pensar outra coisa, senão todo mundo como se fosse uma máquina a pensar a mesma coisa. Não, a unidade é quando nós centralizamos o nosso culto, nós direcionamos o nosso culto a Deus, a Jesus Cristo, o Senhor, e nós estamos reunidos em torno de Jesus Cristo, sendo Ele o centro da nossa adoração. E nada mais do que isso. Quando nós temos Jesus Cristo como o centro da nossa adoração, nós podemos ter divergências, nós podemos ter adversidades, nós podemos ter alguma coisa que nós não chegamos a um acordo, nós podemos pensar e até ter dificuldade de compreender certas coisas que para outras pessoas são naturais, mas nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós não perdemos a nossa unidade. E quando a igreja perde a visão da unidade, começa a haver partidarismo e começa a haver facções ou dissensões e contendas. E quando isso acontecia, estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo foi avisado por uma família de crentes. Naquela época não tinha o telemóvel para ligar lá para Paulo, que ele estava fora, ligar para ele e dizer: Paulo, alô, tô, olha, eu quero dizer para você que aqui na igreja está uma confusão tremenda. As pessoas estão, cada um puxando para um lado. As pessoas estão dizendo assim: eu sou de Paulo. Tem um grupo de pessoas que dizem assim: eu sou de Paulo. E outros dizem: não, eu sou de Apolo. E outros diziam: mas não, eu sou de Pedro, de Cefas. E aqueles mais crentes, entre aspas, diziam: eu sou de Cristo. E acabava havendo uma divisão na igreja. Nenhum desses 4 grupos estava certo. Os que diziam que é de Paulo, Paulo diz: foi eu que morri na cruz por vocês? Os que diziam que era de Apolo, foi Apolo que morreu na cruz por vocês? Os que diziam que era de Pedro, foi Pedro que foi crucificado por vocês? E aqueles que diziam: são de Cristo, está Cristo dividido? Porventura Cristo está dividido? Vós não sois o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo? Nisso que eu vos escrevo, eu não vos louvo, porque há contenda, há falta de unidade. Vocês podem ter dificuldade de compreender certas coisas, mas vocês têm que estar unidos em Cristo Jesus.
A unidade da igreja nunca pode ser perdida. Nosso presbítero Dalmiro leu aqui na oração de Jesus, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Jesus orou para que a igreja não perca a unidade. Nossos interesses pessoais, nossas questões pessoais têm que ser colocadas para trás de nós e nós juntos abraçarmos a causa de Cristo e fazer a vontade do Senhor. O que importa para a igreja é fazer a vontade do Senhor. E essa unidade estava faltando lá. Depois, eles apresentavam, está aí escrito, que eles apresentavam para celebrar a ceia do Senhor. E eles levaram para dentro da igreja um costume, que era um costume da região, um costume do mundo, que eles tinham lá, que era os convívios, chamada festa do amor. As famílias reuniam, traziam as comidas, os convívios que nós fazemos, que não tem nada a ver em relação à ceia do Senhor, mas para ter uma noção, os convívios, quando nós fazemos assim aquelas mesas, combinamos, olha, vamos fazer um convívio lá em casa ou lá na igreja, aí traz aqueles bolos, traz as tartes, traz a pá do porco assada, o frango assado, frango grelhado, isso aqui, limpar aqui que já está dando fome. Então, falar em comida, né, a gente começa a sentir fome. Mas, e o que eles faziam? Levavam para a igreja, no dia da Santa Ceia, e faziam esse convívio, aquelas mesas fartas. Só que eles iam para lá, está escrito, que começaram a dividir em grupos. Uns não reuniam com aquele grupo ali, porque isso aí são tudo discípulos de Paulo. O outro sentava do lado de cá e dizia, isso aí é tudo de Pedro. Isso aí são tudo discípulos de Apolo. Eu quero saber, eu sou de Jesus. E começaram a dividir na igreja. Tinha grupos na igreja, um puxava para um lado, outro puxava para o outro. E Jesus, se estivesse lá presente, estava esticando para lá, esticando para cá, e puxava para trás, estava tudo dividido, querendo rasgar Jesus no meio. E Paulo disse, está porventura Cristo dividido?